Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E aí, bora falar de ciência? Para iniciarmos, vamos observar as zebras, por exemplo. Cada uma delas é um indivíduo único. Apesar delas pertencerem a uma mesma espécie, elas são únicas. Elas possuem diferenças individuais entre as próprias zebras que podem tornar algumas delas mais adaptadas ao ambiente, favorecendo a sobrevivência delas e aumentando também as chances delas terem descendentes. Então, galerinha, nesse capítulo nós vamos falar sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em animais. Nós vamos ver que, apesar de a reprodução dos seres vivos poder variar bastante de uma espécie para outra, os biólogos reconhecem esses dois modos básicos de gerar descendentes, como já falei anteriormente, que são a reprodução sexuada e assexuada. Nós vamos ver também nas próximas aulas, por meio de alguns exemplos referentes a animais, como os descendentes gerados em cada um deles podem se apresentar ou não diferentes entre si, tanto no organismo quanto nas características físicas, dos quais eles descendem. Desde a antiguidade, sabe-se que características como cor dos olhos, formato dos lábios, cor dos cabelos, formato das orelhas, tamanho do nariz, enfim, elas são transmitidas de pai para filhos, ou seja, são características hereditárias. E aí pensava-se, porém, que essas características elas eram simplesmente misturadas de geração em geração. Só no século XIX é que o conhecimento humano sobre a hereditariedade sofreu um avanço, e o responsável por ele foi o Gregor Mendel. Ele realizou uma série de experimentos com ervilhas, cujas conclusões, resumidamente, revelaram os fundamentos da transmissão das características hereditárias. Os trabalhos de Mendel, eles levaram à conclusão de que as características hereditárias dos pais, elas não eram simplesmente misturadas pela natureza para originar filhos com características intermediárias. A hereditariedade, ela está relacionada a unidades fornecidas por ambos, ou seja, pelos dois, os pais, a cada um de seus descendentes. Essas unidades transferidas dos pais para os filhos, elas são atualmente denominadas de genes. Os genes são os que compõem o material genético existente nas células. Assim, os genes relacionam as chamadas características hereditárias ou genéticas. Como assim? Os genes, eles são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo da célula, por exemplo. O conjunto de todos os processos que ocorrem em uma célula e para o desenvolvimento das características de um organismo também. Então, fatores ambientais também intervêm nesse desenvolvimento e muitas vezes podem até mesmo modificar características de um organismo. Os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes são objetos de estudo da ciência denominada genética. É importante que você perceba desde já que mesmo entre os descendentes de um mesmo par de indivíduos, a diversidade pode ser muito grande. Agora observe com bastante atenção essa imagem de uma família de macacos. Observou? Então agora, a partir dela, você vai responder para mim essas 4 perguntinhas. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler com atenção, printar a tela. E aí você vai responder para mim ou de forma oral, por áudio ou digitado no WhatsApp, tá bom? E por hoje é só. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Grande beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa e fiquem felizes.